Como dizia Kenshin Himura, a espada é uma arma, suas técnicas visam a morte. Poderia a espada ser uma arma como um instrumento que traz a vida? Vamos ao vídeo. Salve galera! Hoje venho apresentar para vocês mais um review do canal, desta vez com a espada que dá vida, do samurai Yagyu Munenori. Muitos conhecem Miyamoto Musashi, maior espadachim da história do Japão, e que acabou caindo na cultura popular, por isso hoje em dia todas as pessoas conhecem Miyamoto Musashi. Existem filmes, mangá, animes, enfim, inúmeras coisas feitas acerca de Musashi. Mas por que Musashi foi para o mundo e Yagyu Munenori permaneceu nas sombras? Várias vezes aqui no nosso canal nós falamos sobre isso, de artes marciais que são similares, que são sinóticas, e elas alcançam uma determinada... Enquanto uma alcança determinado patamar, a outra permanece nas sombras. E muitas vezes o porquê disso é simplesmente pelo fato da pessoa não ter expandido os seus conhecimentos para o mundo e ter ficado preso a um clã, um grupo ou uma determinada sociedade. Yagyu Munenori foi um samurai que nasceu na segunda metade do século XVI e morreu na primeira metade do século XVII. Dedicou 68 anos de sua vida dedicada ao Bushido, ao caminho do guerreiro, e a aperfeiçoar-se através da espada. Ele foi o cara que transcendeu, o primeiro mestre e o primeiro espadachim a mudar o conceito de Bujutsu, a arte de guerra, a arte guerreira do samurai, que incluíam várias outras coleções de artes marciais, e fazer essa transformação de Bujutsu para Budo, ver não apenas a arte de guerra como um instrumento para a morte, mas também um instrumento para trazer a vida, ou seja, uma filosofia, um caminho de vida através da espada, transmutando para não espada. Muitos historiadores comparam o Yagyu Munenori a, mais tarde, o Abraham Lincoln, devido à sua capacidade e à sua habilidade em utilizar da não violência. Abraham Lincoln costumava dizer o seguinte para os seus conselheiros políticos: não estarei eu destruindo os meus inimigos quando os transformo em amigos? E uma coisa interessante é que Yagyu Munenori, ele não foi apenas um espadachim, ele foi Yojimbo, que seria uma tradução para guarda-costas, foi Kogoki, que seria uma espécie de articulador e conselheiro, e também sensei, ou seja, professor de Kenjutsu do Tokugawa Ieyasu. Não só do Tokugawa Ieyasu, do Shogunato Tokugawa, mas também de seu filho e mais tarde de seu neto. O livro ele é um densho, ou seja, um ensinamento escrito, e na verdade nós podemos resumi-lo como um tratado sobre a não espada. São um conjunto das técnicas da escola da Yagyu Shinkagiryu, e ele é um tratado moral acerca da não espada, da não violência, e a visão de Yagyu Munenori. O livro, ele, na verdade, ele faz a gente refletir sobre as coisas que acontecem em nossa vida, as coisas do dia a dia, do cotidiano, e como nós reagimos a tudo aquilo que acontece ao redor de nós, e como nós encaramos as regras e as coisas que o mundo nos impõe. Quando eu li esse livrinho a primeira vez, algo que me chamou bastante atenção foi não só a importância que o Munenori ele aplica às artes marciais, ao Budo em geral, como também ele enxerga o Budo, esse conjunto de ideias, de filosofia e de artes de combate, como um veículo de iluminação pessoal. Ele enxerga o caminho da espada e o caminho da não espada como um caminho de vida, ou seja, como um caminho para a sua autolibertação. Uma coisa que é interessante ressaltarmos aqui é que o Bujutsu, ou seja, a arte do samurai, a arte do guerreiro, ela objetiva sempre eliminar o oponente, eliminar da forma
mais eficaz possível. Já no Budô, o Budô evita esse conflito. Então todos esses sistemas que nós tínhamos vindo do Bujutsu, se tornando Budô depois, então Kenjutsu, que depois vira Kendo, mais para frente, esporte hoje em dia, o Aikijutsu, que vira o Aikido, o Jujutsu, que depois vira o Judô, aqui no Brasil conhecido como Jiu-Jitsu, um erro de terminologia, mais para frente eu vou falar sobre isso, um vídeo específico sobre o Jujutsu. Então o que acontece? Essas técnicas antigamente, elas objetivavam apenas eliminação do oponente, aperfeiçoamento, refinamento e criação de novas técnicas. O que o Munenori faz é justamente dar um sentido ético, filosófico e moral a essas técnicas para o desenvolvimento e aprimoramento do indivíduo. E o engraçado é que na capa do livro diz assim: A Espada que dá Vida, Ensinamentos Secretos da Casa do Shogun, o texto clássico do Zen e da não-espada pelo maior rival de Musashi. O que acontece? Mas ele também trazia, assim como Musashi, essa questão do refinamento espiritual, de você auto-aperfeiçoar-se através do caminho da guerra. A única diferença dele para o Musashi é que o Musashi trabalhou e viveu pela guerra a vida inteira. O Munenori, ele tem horas que ele trabalha as técnicas, como você vê no livro, algumas técnicas, e também ele faz o trabalho da não-espada, ou seja, o trabalho da não-guerra, da não-violência, não sendo assim necessário esmagar o inimigo fisicamente. A filosofia motor, se nós pararmos para analisar, é algo interessante. Motor ou não-espada, pois ela lembra muito o Karatê de Okinawa ou o Jujutsu ancestral, porque ambas as artes marciais mencionadas agora, elas usam as mãos vazias para se defender de um oponente, ou seja, sem nenhuma espada, a não-espada. O ideário de Munenori vai muito além da esgrima ou até mesmo das artes marciais. As suas técnicas, as suas ideias, a sua filosofia, ela pode ser aplicada a vários aspectos da relação humana, relação social, relação de negócios, controle emocional, até mesmo para você se tornar um ser humano melhor, para viver em sociedade, para lidar com outras pessoas, porque muitas vezes o principal aspecto das relações humanas é evitar o conflito. E aí, ao invés de criar adversários e tentar derrotar esses adversários, você cria parceiros, você traz mais aliados, você conquista mais aliados. Nesse aspecto é muito parecido essa parte dessa ideologia dele com a de Sun Tzu, a arte da guerra, que fala que aqueles que conseguem muitos seguidores são vitoriosos. Outra coisa que é interessante nós ressaltarmos é que o povo japonês, eles nunca se viram como iguais. Nunca. Por isso que sempre tiveram muitas guerras entre eles, entre clãs de guerras civis, civis contra governo se enfrentando, conspiração. E no Extremo Oriente, em especial no Japão, a filosofia ela se mescla com a vida cotidiana, levando para o lado das artes marciais. O que nós podemos entender na filosofia de Munenori? Ele pensou muito antes do que qualquer outra pessoa na arte como um caminho e não só como uma prática de guerra. Nesse aspecto, o livro dele é muito interessante para o nosso polimento, para o nosso refinamento enquanto seres humanos. E neste contexto se insere o livro de Yagyu, um homem visionário por ter pensado o caminho da espada como um caminho de uma não-espada. Pensou na espada muito além do que um instrumento de morte. Muitos enxergam esse livro como um livro de filosofia, como um tratado para evitar conflitos, mas na verdade ele possui uma carga histórica e cultural muito importante. É um livro para você guardar, ler e compreender. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E o nosso próximo vídeo histórico do canal será sobre o Jujutsu ancestral. Tem um canal grande que está pedindo para poder fazer uma parceria com a gente.
para parte 1 ficar no meu canal e parte 2 no dele. Vamos ver se a parceria vai dar certo. É um professor de jiu-jitsu também e vai ser interessante trazer para cá, para o YouTube, um vídeo falando sobre o jiu-jitsu ancestral. Temos milhões de vídeos falando sobre o jiu-jitsu brasileiro, vários clãs, equipes e aspectos, mas um vídeo com esse diferencial acerca dessa arte samuraica, o jiu-jitsu, eu acredito que vai ser interessante para todos nós que trilhamos o caminho das artes marciais. Grande abraço, galera. Os